Olá, eu sou Hilton Santos e sejam todos muito bem-vindos aqui no canal, que tem por objetivo contar histórias bíblicas em uma linguagem acessível a todos. E hoje nós estamos com mais um capítulo da nossa série Perfil, que através das informações contidas na Bíblia, nós tentamos traçar meio que um perfil do personagem e contar parte da sua história. O personagem de hoje é nada mais, nada menos do que Joabe. Sim, Joabe, cujo nome significa Jeová é pai, já nasceu numa família de valentes, né? Os seus tios eram Davi e seus irmãos, né? Jessé teve 8 filhos. E desses 8 filhos, todos, inclusive o mais novo, que era Davi, eram valentes, homens de guerra, soldados, serviram como soldados e tal. Também tinha 2 filhas, Abigail e Zeruia. Abigail teve um filho chamado Amasa, que mais tarde foi general de Davi. Zeruia teve 3 filhos, né? Azael, Joabe e Abisai, que também todos 3 foram homens de guerra, soldados de Davi. Inclusive, Joabe foi também um de seus generais, como veremos um pouco mais à frente. Bom, então ele tinha realmente seus tios, seus primos, né, irmãos, né, eram todos homens valentes de guerra. Azael, inclusive, era um dos cabeças de 30, né? Ou seja, entre 30 homens valentes de Davi, Azael era o principal. Havia os 3 valentes principais, né? Mais outros 2 que também se destacavam. E depois dessa galera aí de destaque, né? Dessa aí, tropa de elite, havia 30 homens também considerados muito valentes. E Azael era o principal, né? Desses 30 homens. Azael, o irmão mais velho de Joabe. Ele sozinho derrotou homens, né, alguns 300 homens, apenas empunhando uma lança. E também salvou o rei, de determinada ocasião, de um ataque de um descendente lá de gigante. Então ele era considerado realmente um valente, né? Abisai, o irmão mais novo, além de também um grande soldado, era um dos homens mais rápidos, mais velozes do reino. Difícil pegar ele na corrida. E Joabe, né, como nós sabemos, Joabe ele era um líder, né? Ele tinha um líder, porém ele se destacava muito mais pela sua personalidade, né? Ele era maquiavélico, vingativo, ele era pavio curto, né? Ele era fiel no que acreditava e era temido, inclusive, pelo rei, seu tio, né? Como também nós veremos, né, adiante. Bom, enfim, e houve certa ocasião em que eles eram em uma batalha entre a casa de Saul e a casa de Davi. O trono já tinha sido prometido por Deus para Davi, mas Isbosete, filho de Davi, resistia, achava que ele teria direito ao trono, né? Enfim, e houve aquela guerra entre uma casa e outra, né? Nesse tempo, Saul e Jonatas já estavam mortos, foram mortos em batalha, e Isbosete, o filho mais novo de Saul, reivindicava o trono para si. E aí ficou aquela guerra entre os homens, né, os partidários de Davi e os partidários de Saul. Abner, que era primo de Saul, era o general do exército e conhecia muito bem Davi, porque foram colegas, né, de exército e tal, quando o Davi era o chefe da guarda pessoal de Saul. Mas Abner agora estava do outro lado. Enfim, e numa dessas batalhas, né, o exército de Davi perseguiu de Saul. E Abner, né, foi perseguido por Azael. Só que Azael era muito veloz, como disse, né? E Abner tentou tirá-lo de dela. Não me persiga, eu não quero te matar. Vai para a direita, para a esquerda, mas Azael estava convicto, né, na sua perseguição que queria pegar e matar a Abner, né? Então Abner foi obrigado a se defender. Ele pegou a sua lança, foi ferir o Azael com a extremidade oposta da sua lança. Ele deu uma lançada para trás e feriu a Azael de forma que esse morreu. E os 2 irmãos, né, Abisai e Joabe, tentaram persegui-lo, mas foi em vão. E aquele assunto meio que morreu ali, mas não para Joabe, né, não, e nem para Azael. Eles juraram, né, para si mesmo que um dia iriam se vingar a morte do seu irmão mais novo. Bom, enfim, então Isbosete, né, teve um certo desentendimento com Abner, seu general, e por causa de uma concubina, alguma coisa assim e tal, então Abner resolveu desertar e passar para o lado de Davi. Ele pediu uma audiência com Davi, e eles já se conheciam de certa forma, embora tivessem de lados opostos,
Então resolveram fazer uma aliança. Quando Joabe chega de determinado lugar, ele ficou sabendo que Davi se reuniu com Abner e ele ficou furno da vida, porque esse era um traidor, era um espião, havia matado seu irmão e tal. E Davi não levou isso em conta. Então ele, sem que Davi, né, soubesse, né, ele deu uma ordem para que Abner voltasse de onde estivesse, porque havia alguma coisa importante para ser falado e tal. Só que Davi não sabia disso. Quando Abner chegou perto, ele fez menção de falar alguma coisa em segredo, puxou da sua espada e encravou, enterrou lá no abdômen de Abner, matando-o, assim, a traição, né? Davi ficou sabendo disso, ficou muito chateado, né? Enfim, mas é, fazer o quê, né? Ele ficou muito triste, muito chateado com isso, né? E tal, lamentou a morte de Abner porque ele tinha um certo apreço, mas ele também reconheceu que ele, mesmo sendo ungido rei, ele não tinha forças contra os irmãos, né? Os dois irmãos, né? Os filhos de Zeru. Ele sabia que seus sobrinhos eram mais fortes que ele, de forma que ele não podia nem sequer puni-los pela morte de Abner, né? Então, enfim, é, o que mais aqui podemos dizer e tal? Bom, afinal de contas, né? Assim como ele foi nomeado general, né? Porque ele foi general de Davi depois disso, né? Houve uma batalha em que as forças de Davi ficaram ali na fortaleza, né? Cercaram a fortaleza dos jebuseus. E Davi falou assim: olha, o primeiro homem que conseguir transpassar essa fortaleza, que conseguir adentrar nessa fortaleza quase inexpugnável, esse será o meu general. E quem foi que conseguiu fazer isso? Justamente Joabe, né? Então Joabe conseguiu entrar ali primeiro que todo mundo, e a partir dali ele foi considerado, né, foi nomeado como general principal de Davi, né, que já aí nesse tempo já era rei. Enfim, mas ele não decepcionou como general, não. Ele conseguiu grandes vitórias, vitórias expressivas, né? Grandes incursões militares. Ele realmente se sagrou-se vitorioso em várias delas. Ele se destacou mesmo como general. Ele era, de fato, um grande líder. Inclusive, né, um líder fiel. Porque quando houve aquela questão de Urias, né, com a esposa dele, Batseba, que foi vista pelo rei Davi já no seu palácio, né, tomando banho e tal, ele ficou interessado nela e tal. Então ele falou para que deu ordens para Joabe para que deixasse Urias na frente da batalha e fizesse o exército recuar para que ele morresse, já que ela estava grávida, né, de Davi, né, do rei e tal, não tinha jeito. Então ele foi morto, né, numa ação, né, acumunada lá entre Davi e Joabe. Então Davi realmente, Joabe, seguindo as ordens do rei, realmente deixou ele num lugar bem perigoso e fez com que as tropas recuassem para que Urias fosse morto, sendo ele então cúmplice, né, desse crime aí arquitetado por Davi. Ele também apoiou o jovem Absalão quando esse teve um desentendimento com o rei, seu pai, né? Mas quando Absalão se conspirou contra Davi, né, que realmente se rebelou de fato, aí ele ficou do lado do rei, né? Não só ficou do lado do rei, né, como realmente matou o príncipe, né, o príncipe Absalão. Houve uma certa batalha entre os homens de Davi e os homens de Absalão, né, de forma que Absalão teve que fugir. E ele ficou pendurado, né, o próprio Absalão ficou pendurado numa forquilha de um galho, né, em que o mulo passou, né, o cavalo foi embora e ele ficou suspenso ali pelo pescoço. Todo mundo ficou com medo de tocar nele, porque Davi havia dado ordem para, ó, não toque nele, né? Tratem bem o jovem Absalão. Mas Joabe falou assim: ah, não vou perder tempo não. E pegou e 3 flechas e transpassou o coração de Absalão com essas 3 flechas, né? Deu 3 flechadas no coração de Absalão e o matou, simplesmente assim. Davi ficou muito triste com isso, mas também não podia fazer nada, né? Justamente pela força que Joabe tinha, né? O seu sobrinho. Mas ele lamentou profundamente a perda do seu filho, embora seu filho agora naquele momento fosse seu inimigo. E ele chorou, ele fechou as portas, fechou em um luto terrível enquanto o povo comemorava, né? E ele se fechou em um luto, lamentando por seu filho, aquela coisa e tal. E aí Joabe invade o palácio, né, a casa de Davi, e dá uma bronca no rei,
Ele fala só, o povo tá todo mundo lá esperando você abrir as portas, comemorar uma vitória, aí você aí se lamentando e tal, aquela coisa toda, né? E, enfim, Davi realmente acata o conselho de Joabe, né? Ele realmente vai, deixa o seu luto, né? Ou então faz uma pausa no seu luto e vai lá falar com o povo, comemorar com o povo. Mas ele também não perdoou Joabe por esse ato, por ter matado seu filho, embora fosse seu inimigo. Ele deu ordem expressa para que não matasse. E Joabe simplesmente não deu bola e matou o cara, assim, sem mais nem menos. Então ele não perdoou, e não só não perdoou, como ele destituiu, né, Joabe do cargo de general e colocou Amasa, seu primo, né, que também era sobrinho dele, sobrinho do rei, colocou Amasa em seu lugar, né, ficou no lugar. Enfim, então houve também uma rebelião, logo depois de algum tempo, passou-se algum tempo, houve uma rebelião de Seba, né, em que ele convocou praticamente todas as outras tribos contra o rei Davi. Apenas a tribo de Judá ficou do lado de Davi, né? E houve essa rebelião toda e tal, e Davi convocou todos os valentes, né? Amasa era seu general e general do comandante do exército. Mas Davi convocou todos os valentes, inclusive Abisai, né? E Joabe, os irmãos, né? E falou: olha, vocês são os valentes, eu preciso de força total. Então vocês vão lá e guerreiem por mim, aquela coisa toda lá. Então, e assim eles foram, né? E foram, né? Joabe, e foram e tal. E antes da vitória, quando eles estavam quase ganhando a batalha, né? Contra o rebelde Seba, né? A Joabe chamou a Masa, né? Para conversar, né? Na hora eles se encontraram na batalha, e o pegou pela barba para o beijar, como se fosse falar com ele. Afinal de contas, eles estavam do mesmo lado e eram primos, né? Mas aí Joabe puxou a espada com a direita e Amasa não maldou isso. Ele simplesmente deu um golpe de espada do mesmo jeito que ele fez com Abner, ele fez com Amasa. Só que foi pior um pouco, porque com Amasa ele deu apenas um golpe só, de forma que não o matou. E deixou Amasa lá agoniando até a morte, né? Ele puxou as entranhas de Amasa para fora com a espada e deixou a Amasa lá morrendo aos poucos. Não deu golpe de misericórdia, né? Ele não matou, ele não quis matá-lo. Deixou ele lá agonizando até a morte. E dali ele foi perseguir, né, o rebelde da Seba e seu exército. Eles saíram realmente vitoriosos, né? E depois disso, ele de fato recupera o seu cargo de general. Na verdade, então, ele matou o primo apenas por inveja, apenas por jogada política, apenas para recuperar o seu cargo. Não tinha nada de contra, não era nada pessoal, como dizem, era só negócios, né? Então ele matou o primo apenas por, além de ter inveja, ele queria recuperar o seu cargo, apenas por isso. Enfim, então o reino foi prometido, né, a Salomão, tal, mas ele apoia Adonias, que era um outro irmão, né, um outro filho do rei. Então eles estão lá naquele churrascão, né, celebrando, né, fazendo planos de como Adonias iam. E Davi ainda estava vivo, estava velho, idoso e tal, mas Adonias já quis proclamar o rei em função do estado do que estava o rei. O rei estava muito velho, já, embora Davi tinha 70 e poucos anos ainda, mas estava muito debilitado devido às guerras e tudo que passou na vida. Então o jovem Adonias resolve que seria rei. Não, ele vai ser rei, embora o reino foi prometido a Salomão. E Joabe apoia Adonias, né? Só que enquanto eles estavam fazendo um churrasco lá e celebrando, Salomão é por Davi proclamado, né? Aclamado como rei. Davi coloca sua coroa, é coroado literalmente como rei de Israel. E aí Joabe então resolve fugir. E o rei, antes de morrer, chama Salomão, que agora era o rei, né? Davi, antes de morrer, chama Salomão: olha só, eu não pude fazer nada contra Joabe, mas eu quero que você o puna pelos crimes que ele cometeu, né? E manda matar Joabe. E aí Salomão, que já era rei, né? Joabe fugiu. Depois, atendendo o pedido do pai, manda Joiada, que agora é o seu general, matá-lo, né? Ele se esconde lá no templo, né, na ponta do altar, dizendo assim: aqui não é um lugar sagrado, né? Não vão me matar aqui. Mas não teve jeito, né? Joiada foi lá e o matou ali mesmo. Ele não quis sair, ficou agarrado ali.
Joabe o matou ali mesmo, né? Então esse é o fim de um homem, né? Que era um homem inteligente, porém era maquiavélico e não tinha escrúpulos, né, para correr atrás, para alcançar os seus objetivos, seja ele político, afetivo ou ideológico, não importa. Ele defendia os seus princípios com unhas e dentes. E para ele, para Joabe, os fins justificavam os meios, não importa. O importante era defender os seus interesses, né? E hoje em dia existem muitos como ele, mas nós sabemos que o fim dessas pessoas costumam ser trágico, né? Porque tudo que eles fizeram, que fazem, acaba realmente se voltando contra eles.